nós estamos com essa manifestação no 20 de novembro, infelizmente, começamos o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, com essa notícia terrível, né, do assassinato do homem negro dentro do supermercado aqui em Porto Alegre, e não tem como não refletir, né, o que a gente vai, que sociedade nós estamos querendo construir, né, gente? Hoje é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, porque é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, e esse dia ele vem com a expectativa, né, com a demanda da gente conseguir olhar um pouco para essa história que o professor Bruno trouxe tão bem. Qual sociedade nós estamos construindo, com que bases, né, e quais contextos socioespaciais foram construídos para que a gente olhasse o mundo da forma que a gente olha. Quais parâmetros a gente usa, qual óculos social a gente usa para analisar a sociedade que a gente vive. Né? Então, a minha fala de hoje, ela vem um pouco nesse convite, né? A princípio, nós vamos focar na pandemia, no entanto, frente a toda essa situação que estamos vivendo, não tem como não correlacionar com a contemporaneidade dos fatos. Eu gostaria de começar fazendo um link com o professor Bruno, relembrando que o Brasil ele é um país multicultural. E essa nossa multiculturalidade, ela ocorre porque esse território que nós estamos hoje foi um território indígena. Então, esse território que é chamado Brasil hoje, ele foi ocupado lá em torno de 1500 e tinham mais de 5 milhões de pessoas que moravam aqui nesse território. Com uma série de tecnologias, com uma série de saberes, esse território ele é ocupado. Apenas 200 anos depois dessa ocupação, nós temos o genocídio, né, a morte de mais da metade da população que aqui estava. Darcy Ribeiro, ele cita em alguns dos seus livros que a população indígena do território brasileiro tende a permear, no momento da ocupação, 5 milhões. 200 anos depois, em 1700, essa população cai para 2 milhões de habitantes. Parece pouco, mas é a população praticamente de Portugal naquela época. É como se a gente tivesse gerado a morte, né, em 200 anos de um país europeu naquele período. Bom, pouco tempo depois, o Brasil passa a ser um território de exploração, seja da cana, né, enfim, da madeira para o Brasil, e essa exploração ela é feita com mão de obra qualificada africana escravizada. Então, essa população ela é sequestrada de África, ela vem trabalhar em território brasileiro, e nós temos aí registros em África que permeiam 20 milhões de africanos escravizados que vieram forçados para o Brasil. Bom, é uma população extremamente expressiva, então nós tínhamos toda essa estrutura indígena, pré-colonial, os europeus, vamos lembrar que os europeus que fazem parte da sociedade que a gente viveu e construiu, não era nada da sociedade, sim, grande parte os excluídos, aventureiros, pessoas que buscavam uma alternativa, e essa miscigenação, ela dá origem à nossa sociedade, que já de base é eugênica. O que é isso, né? Os europeus que aqui chegaram, eles acabaram impondo uma lógica de que a população europeia seria superior à população indígena e à população africana. E isso vai permear muitos séculos da construção do nosso país. Isso gera resquícios muito fortes ainda hoje, mesmo que a nossa cultura esteja muito miscigenada, a gente tenha uma quantidade aí latente de influência indígena e africana nas nossas vidas, seja na nossa fala, na forma que a gente conjuga, seja no que a gente come, seja na forma que a gente se relaciona, isso não está tão explícito. O que foi construído em termos culturais, em termos educacionais, é que havia uma desigualdade, em que haviam pessoas que deveriam viver, como o professor Bruno bem salientou, e haviam pessoas que poderiam morrer. Então, essas pessoas que poderiam morrer, elas passaram por um processo de coisificação. A gente objetificou pessoas, a gente tirou daquelas pessoas a sua complexidade humana. E isso faz com que algumas pessoas, elas normalizem o assassinato de outra, como se alguns grupos pudessem ser assassinados no nosso país. E isso que nós precisamos refletir quanto sociedade também. Por que a vida de alguns ela se torna mais importante? Porque a vida de outros
pode ser sacrificada? Por que alguns precisam ter determinados direitos, acessos e benefícios sociais, enquanto outros a gente normaliza uma exclusão social, uma exclusão de acessos a serviços básicos? Bom, é importante salientar que essas populações excluídas sempre resistiram. Então, o Brasil tem, desde o seu início, o surgimento de quilombos, o surgimento de resistência, toda uma movimentação dessa população que não aceitava ser subjugada. E aqui vale ressaltar que a abolição, apesar de ser contada, né, de uma forma super embranquecida, há relatos de resistência, de luta e de festa da população negra nas ruas em função da abolição. Então, essa história, ela simplesmente não é contada. A história que nos foi contada historicamente é a história do vencedor, né? Bom, essa história do vencedor, ela não é apenas histórica, ela também é legalizada, ela é institucionalizada. Então, nós teremos uma série de legislações que vão possibilitar que a população branca tenha maiores condições de desenvolvimento, maiores condições de acesso, enquanto a população negra, e aí eu vou falar negra unindo os pardos, os pretos, e também minorias de orientais, minorias árabes, indígenas, enfim, todo um grupo excluído de acessos sociais, culturais, dentro da estrutura de desenvolvimento do Brasil. Essa desigualdade, ela vai ser institucionalizada nas leis mesmo. Então, por exemplo, lá em 1837, a gente tem a primeira lei de educação no Brasil. E nessa lei é descrito que os negros não poderiam ir à escola. Então, percebam que essa desigualdade, ela é institucional. Assim como nós teremos, por exemplo, na Constituição de 1940, um parágrafo de que deveria se ensinar nas escolas a eugenia. O que significa isso? A gente deveria ensinar nas instituições educacionais que o branco era superior aos demais grupos. E isso vai se fortalecer no imaginário social brasileiro e a gente vai conseguir trazer elementos para reivindicar uma mudança desse padrão com uma comprovação científica através de estudos de DNA que não há diferença entre grupos humanos, né? Bom, esse conceito de desigualdade, ele vai permear o conceito de raça, né? Então, a desigualdade, que ela não é apenas um conceito, ela é real, ela se estrutura nessa discussão das raças. A raça era um conceito muito utilizado para a biologia. Então, Darwin, por exemplo, né, começou a se utilizar de estudos raciais, sem nenhuma intenção, tanto que ele se coloca contra, em alguns momentos, a usar isso para seres humanos. Nós vamos acabar tendo grupos eugênicos que vão fazer essa transposição. Então, você começa a querer hierarquizar as diferentes populações humanas, e aí vai se gerando justificativas para a exploração do outro, para o esvaziamento do outro. Também Ele Munanga, professor da USP, grande estudioso, né? Ele é africano, não lembro agora o país de origem dele, mas ele está no Brasil há muitos anos e desenvolve um trabalho incrível por aqui. Ele vai falar que a origem do conceito da palavra, do termo raça, vem do italiano, rasa, que depois vem do latim ratiol, que vai significar sorte, categoria e espécie, tá? Com a descoberta do Novo Mundo, esse ser humano que estava ali tentando olhar esse mundo de uma forma mais ampla, começa a se inquietar, porque ele precisa justificar esses novos grupos humanos que apareceram. E aí, com esse novo mundo, se estabiliza essa necessidade de explicar os outros, especialmente africanos e ameríndios, e começa-se, então, a se normalizar esse racismo, né? E aí, então, o racismo vai se estruturar nessa ideologia que postula a existência de hierarquia entre grupos humanos. É um problema a gente estudar, né, diferenças humanas? Não. Qual que é o problema? O problema é quando a gente começa a hierarquizar, relacionar essas diferenças com qualidades psicológicas, com qualidades morais, com qualidades intelectuais e culturais. Esse é o grande problema, tá? Sabemos hoje que a diferença de pele, de tom de pele, cabelo, cor dos olhos,
não tem nada a ver com grandes estruturas genéticas, né? 1% do gene constitui a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, então isso não tem nenhuma relação com capacidade intelectual, nem com perfil moral. A cor da pessoa não tem nenhuma relação se ela é uma pessoa boa ou ruim. Apesar de, no Brasil, as pessoas atravessarem as ruas, né, quando está vindo um negro, ou enfim, né, uma pessoa ser assassinada, muitas vezes a cada 23 minutos no Brasil, pelo seu tom de pele. Bom, o Brasil ele vai se desenvolvendo, a gente tem um mito da democracia racial, que muitas pessoas hoje, inclusive no 20 de novembro, estão se posicionando nas redes sociais pelo Dia da Consciência Humana e contra o Dia da Consciência Negra, e isso está vinculado ao mito da democracia racial, que é, olha, aquela pessoa não se desenvolveu porque ela não quis, porque ela teve os mesmos direitos que eu tive, ela teve as mesmas condições que eu tive, só que isso é irreal. Nós temos gerações de pessoas que tiveram acesso à educação, por exemplo, enquanto nós temos outros grupos que a mãe, a avó, a bisavó não tiveram direito à educação. E muitas vezes, atualmente, essas pessoas, esses grupos, estão sendo a primeira geração a ter acesso a uma educação formal, a fazer um ensino superior, por exemplo. Né? E eu acredito que alguns de vocês sejam dessa geração, né, que começa a ter acesso ao ensino superior. Então, é igual a quantidade de acúmulo de capital que a sua família teve, né, a oportunidade de acúmulo, ela é similar a uma pessoa que tem um bisavô, um avô que fez um ensino superior? Então, não é igual. Daí a necessidade de se estabelecer uma série de legislações tentando gerar uma reparação histórica. A nossa Constituição de 1988 é muito boa, no entanto, só a lei, ela não resolve. A legislação por si, ela não dá conta. A gente precisa aplicar a lei. E o Brasil tem legislações incríveis, no entanto, a gente não aplica essa lei. Então, apesar de a gente ter, por exemplo, todo o indicativo da educação, de todos os povos que contribuíram para a formação do Brasil, lá em 88, a gente vai ter o estabelecimento da Lei 10.639 só em 2003. E nós vamos ter depois uma mudança dessa lei para se falar da história indígena em 2009. E quantos de nós, eu vou falar nós porque aqui tem muitos educadores, ou potenciais educadores, quantos de nós se sentem seguros ou tiveram uma educação que vai dar embasamento para se trabalhar história e cultura africana e indígena, ou cultura afro-brasileira? O Brasil tem isso, como o professor Bruno falou, a gente tem a nossa história clara, a gente tem museus, a gente valoriza, né, a história da diversidade dos nossos heróis. Nós estamos no momento de questionar quais estátuas nós queremos nas ruas, qual o nome que nós queremos dar para as avenidas. São Paulo, por exemplo, tem avenidas com o nome de bandeirantes. Bandeirantes são grandes assassinos, genocidas, especialmente de indígenas. Nós temos grandes ruas com o nome de pessoas que fizeram parte da ditadura militar. Cadê os outros nomes? A gente tem que apagar essa história? Não. A gente tem que valorizá-la? Será que é ainda necessário que essas pessoas sejam valorizadas, idolatradas, ou enfim, tá? Bom, dentro desse contexto histórico, dando sequência, a gente chega na realidade do negro no Brasil hoje, e aí eu caminho para a gente fazer algumas reflexões sobre as desigualdades étnico-raciais na pandemia. Bom, o Brasil adentra o século XXI com um grande passo, que é o censo de 2010 ser o primeiro com o maior percentual de pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas, e aí, conceitualmente, nós somamos esses dois núcleos autodeclarados e os chamamos socialmente de população negra. Então, somando os autodeclarados pardos e os autodeclarados pretos, nós temos mais de 50% de negros no Brasil desde 2010. Bom, a partir disso, é importante olhar para qual estrutura social a gente desenvolve. Então, 50% é negro, o mais, e 50% menos é branco, será que as condições sociais, elas estão em pé de igualdade? Será que os acessos estão em igualdade? Nós sabemos que, infelizmente, não.
Então, apenas em 2011, os negros atingiram o patamar da população branca em termos de alfabetização. Então, a população branca ela está tendo acesso à alfabetização desde 1960. Em 2011, a população negra atinge o índice de 2060 da população branca. Então, percebam que há um delay de mais de 50 anos aí, em termos de acesso à educação, tá? Nós temos, por exemplo, nos levantamentos oficiais pós-censo, que a população negra, ela tem um percentual de 12% em 2011 de analfabetos, enquanto a população branca tinha em torno de 5%, tá? Quando a gente olha os dados atualizados, os dados do ano passado, a gente tem entre os grupos analfabetos no Brasil, 9% de pretos ou pardos, enquanto na população branca, o nível de alfabetização permeia 4%. Então, percebam que o analfabetismo ainda se concentra mais do que o dobro na população negra, tá? Bom, em termos de analfabetismo funcional também, o analfabetismo funcional atinge em torno de 15% da população branca, enquanto atinge mais de 50% da população negra. Nós temos uma série de discrepâncias em termos de acesso. É claro que o Brasil tem um quadro educacional terrível, né? Não sei se vocês sabem, mas mais da metade dos brasileiros de 50 anos ou mais não concluíram a educação básica. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente olha para a importância da educação de jovens e adultos. E aí, olhando para a importância de educação de jovens e adultos, a gente percebe que, por exemplo, na região norte, onde vocês estão, em torno de 17% da população branca concluiu o ensino básico através de EJA, enquanto 78% da população preta ou parda concluiu o ensino básico através de EJA. Então, observe que a estrutura educacional ela já é bastante desigual. Em termos de ensino superior, também, o ensino superior no Brasil ele já é vergonhoso, né? Nós temos um percentual muito baixo de população com ensino superior completo, não permeia 25%, né, da população total. Nós vamos ter aí uma taxa em 2018, que foi o último dado lançado pelo MEC, uma desigualdade também. Então, os jovens brancos cursando com diploma no ensino superior ainda é mais que o dobro do que os jovens negros cursando o ensino superior, tá? Bom, essas desigualdades, elas também permeiam a violência. Então, a taxa de homicídio de negros é mais do que o dobro da de brancos, né? Então, a maior violência no Brasil se concentra entre jovens negros, infelizmente. O percentual de mortalidade de negros no Brasil é expressivamente maior, né? A gente tem aí em torno de, recentemente, no último levantamento oficial também, nós tivemos um aumento, uma variação de taxa de homicídio de 40 negros para cada 100 mil habitantes, enquanto para não negros a taxa é de 16 para cada 100 mil habitantes. Percebem a diferença? 40 negros para cada 100 mil habitantes que sofrem homicídio, enquanto nós temos 16 não negros para cada 100 mil habitantes que sofreram homicídio, tá? A média no Brasil é de 30 habitantes para cada 100 mil. Então, obviamente que essa taxa ela é elevada por conta da população negra que é assassinada continuamente no nosso país. As pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos, tá? Bom, frente a este contexto, esse panorama da realidade do nosso país, eu quero hoje convidá-los e convidá-las para trazer luz para a pandemia, especificamente, né? Então, nesse momento de pandemia, nós temos alguns dados alarmantes. Eu gostaria de compartilhar com todas e todos que o Brasil voltou a ter um aumento, tanto na taxa de óbitos quanto na taxa de contaminação da Covid-19, tá? Nós tínhamos ontem, o último dado que eu levantei, a soma de 5.947.403 milhões de casos de Covid no país. Nós tínhamos ontem 167.497 mortes, e nós tivemos em 24 horas 34 mil novos casos, tá?
somando aproximadamente 756 óbitos em 24 horas. É muito, tá? A taxa de óbitos vem crescendo. O Brasil, ele está entre os países com maiores índices de mortalidade do mundo. Para vocês terem uma ideia, o nosso país, ele tem uma média de índice de mortalidade da doença 5 vezes maior do que o resto do mundo. Nós estamos ali entre os primeiros, né? A gente reveza, com base em alguns institutos, com os Estados Unidos, o primeiro e segundo lugar. E quando se olha os países maiores, né, o Brasil, quando pega todos os países, independente de quantidade de população, a gente está sempre entre os 8 primeiros, tá? Bom, a região norte é a região que concentra o maior percentual de população que foi contaminada pelo vírus, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque isso é muito grave, gente. 8% da população na região norte do Brasil foi infectada. Então, assim, isso é muito alarmante. A segunda região com maior índice de contaminação é a região nordeste, com 5%, seguida pela região sudeste, com 1,1%, e aqui eu quero fazer uma ressalva, a região sudeste é a que tem o maior índice de casos. No entanto, no total, nós só temos 1,1% da população que foi contaminada. Né? O centro-oeste, 0,9%, e o sul, 0,4%. Então, a região norte, de fato, tem um percentual de contaminação muito acima da média nacional, tá? E aí, vamos pensar na condição hospitalar e condição de saúde da região norte, né? Quando a gente olha os dados, a gente percebe que a região norte e a região nordeste tendem a apresentar uma maior comorbidade do que na região centro-sul. O que significa isso? Quando a pessoa ela vai para o sistema de saúde, ela tem uma maior chance de morrer. Então, você olha os dados, e aí, segundo o Ministério da Saúde, a região norte tem o maior percentual de mortalidade nas internações gerais. Asma e doenças imunossupressão são as únicas enfermidades que matam menos de 70% dos pacientes internados na região norte e nordeste. Doenças renais matam 81% dos internados, diabetes, 80% dos internados, doenças neurológicas, 78%, obesidade mata 77% dos internados. Então, assim, percebam que esse dado não é por acaso. Ele expressa uma ausência de infraestrutura básica. Então, a região norte e nordeste tem menor índice de educação, menor índice de acesso à saúde, menor índice de saneamento básico. E isso vai fazer com que qualquer pessoa que necessite desse serviço se depare com uma situação muito delicada. Bom, e aí, então, quando a gente olha para o centro-sul, a gente percebe que somente doenças renais e neurológicas se mantêm acima de 70% dos percentuais aí de pacientes internados que acabam morrendo pela internação. Gente, a região centro-sul fica abaixo de 70% de mortalidade para todos os casos. Daí a importância da gente ter a autocrítica e perceber qual grupo nós fazemos parte. Quando a gente fala de consciência de classe, a gente fala de ter um olhar crítico para a realidade de onde você veio e onde você está. Não dá para você banalizar uma situação quando você está numa situação periferizada, quando você está numa região que não tem acesso à infraestrutura. Nós, muitas vezes, por questão histórica, nos coisificamos, nós banalizamos a nossa própria vida e os nossos próprios direitos. Olhando essa situação a partir agora de um prisma racial, a população negra, ela é a que está sofrendo o maior impacto direto da pandemia. Então, quem morre no Brasil hoje é majoritariamente a população negra, em todos os estados. Tá? Bom, em novembro agora, houve um aumento dos índices de contaminação, então São Paulo puxou o aumento do índice de contaminação, no entanto, quem puxou esse aumento foi a população rica de São Paulo. Então, a elite paulistana puxa essa curva para cima. Só que a elite paulistana, ela tem acesso ao hospital, ela tem acesso a fazer quarentena, ela tem acesso, enfim, a toda uma infraestrutura. No entanto, a doméstica, no entanto, as pessoas que trabalham ao seu redor,
No entanto, a população de infraestrutura ao redor dessa elite não tem acesso às mesmas funções. Então, você passa a ter um efeito em cadeia. Então, você tem um aumento de contaminação e a população mais pobre passa a morrer com esse aumento, a população mais rica não, tá? São Paulo apresentou, nesse mês de novembro, um aumento de 18% nas internações. Então, mesmo quando a gente olha quem é internado, e a gente percebe que há uma paridade, o que isso significa? Mais ou menos 50% de quem é internado é branco e mais ou menos 50% é negro, tá? Há uma paridade. E aí, quando você vai olhar quem morreu, a gente percebe que quem está morrendo é majoritariamente pretos ou pardos. Então, por exemplo, nos últimos dados, 57% dos mortos foram pretos ou pardos, enquanto 41% dos óbitos se concentrou na população branca, mesmo que quem é internado seja com paridade, né? Uma certa igualdade de números. A chance de recuperação de quem pegou Covid entre os brancos é de 62%, enquanto a chance de recuperação entre os negros é de 45%, tá? Ou seja, a chance de um negro morrer por coronavírus é 38% maior do que a de um branco com a doença, tá? A cada 10 brancos que morrem de Covid no Brasil, morrem 14 pretos e pardos, tá? No estado de São Paulo, as pessoas negras têm 62% mais chances de morrer de Covid do que as pessoas brancas, segundo a ONU. A taxa de mortalidade, ela é desigual já por cor, só que quando a gente cruza a informação com o tempo de estudo, com as questões de pessoas analfabetas, por exemplo, a desigualdade ela se torna muito maior. Então, o Estadão fez um levantamento e aí ele trouxe alguns dados que são bem interessantes, né? Interessantes no sentido de compreensão da realidade. A população negra, ela tem o maior percentual de óbito, então em torno de 55% dos óbitos totais. A população branca, 38%, e os demais indígenas e demais declarações, né? A população que se declara em outros grupos étnicos. Quando a gente cruza a escolaridade, a gente percebe que 71% dos óbitos ocorrem em pessoas que não tiveram acesso a nenhum tipo de educação, pessoas sem escolaridade, tá? Quando a gente olha quem conseguiu concluir o ensino fundamental 1, a gente percebe que teve 59% de óbitos. Fundamental 2, 48% de óbitos. Já quem concluiu o ensino médio tem 35%. E quem conclui o ensino superior, 23%. Então, percebam que é um recorte social bem marcado, né? Quem está morrendo é a população negra pobre, que não teve acesso à educação, tá? E aí, a gente tem que pensar, mas por quê, né? O que justifica isso? A desigualdade social, ela tem um impacto direto nos óbitos, entre os mais pobres e com menor escolaridade também. Então, assim, ser pardo no Brasil hoje é o segundo maior fator de risco depois da idade. Então, se você é pardo, saiba que você está no segundo fator de risco. Então, os mais velhos, né? E depois ser pardo. Ah, mas obesidade, diabetes, isso contribui? Contribui. No entanto, se você é pardo hoje, você tem mais chance de morrer. Bom, isso segundo o levantamento, né, do estudo de Cambridge, que saiu agora no final de outubro, tá? E aí, as chances de morte pela Covid em hospitais municipais de estados com IDH mais baixo é muito maior do que nos lugares com IDH mais alto. Então, se você está numa cidade que tem um IDH médio, a chance de mortalidade está em torno de 64%. Numa cidade com IDH alto, a chance de mortalidade já cai para 32%, tá? Em termos gerais, aí, os pretos e pardos sem escolaridade mostram uma proporção 4 vezes maior de morte do que dos brancos com nível superior. Então, de fato, é alarmante, né? Quando se observa o recorte de gênero, com cor e raça, a gente também tem uma desigualdade bem expressiva.
Então, a taxa de mortalidade padronizada de homens pretos chega a 250 mortes a cada 1.000 habitantes, enquanto os homens brancos, eles têm um índice de 157 mortes para cada 1.000. Então, um homem negro, ele tem aí 100, né, quase 100% a mais, né, quase dobra a chance dele, tá aí uns 75% mais, né. Entre as mulheres brancas, a taxa fica em 85.000 óbitos a cada 100.000 habitantes. Já as mulheres negras têm aí 140 mortes a cada 1.000 habitantes. Isso segundo o Instituto Polis, que fez um grande levantamento em parceria com o SUS e outros institutos de pesquisa do Brasil, tá? Os pretos e os pardos estão muito mais expostos, isso vai contribuir, obviamente, para a maior letalidade. Então, eles são a maioria no mercado informal, eles são a maioria nos serviços gerais, eles são a maioria com o trabalho doméstico. Então, a população negra, ela também apresenta as maiores proporções de doenças do grupo de risco, né? Então, por exemplo, a população negra concentra índices de diabetes, a população negra concentra índice de hipertensão, e isso está vinculado a menor acesso à qualidade de vida, né? Bom, a população negra está extremamente exposta, no entanto, a população indígena, ela sofreu um impacto muito direto na pandemia, né? Então, assim, eles estão longe de hospitais, baixíssima infraestrutura básica. Então, quando a gente observa agora a população indígena especificamente, eles estão morrendo num ritmo, assim, extremamente acelerado, tá? Em maio, já se esperava que a taxa de mortalidade dentro das populações indígenas seria o dobro da média nacional, que estava ali em 6% na população nacional, e se esperaria uma taxa de 12% de mortalidade já dentro das populações indígenas. Isso gerou uma mobilização social dos grupos, né, de movimentos sociais em geral, da população indígena, e aí algumas lideranças, como o Dinaman Tuxá, que é coordenador da PIB, que é uma grande associação aí dos povos indígenas, vale a pena seguir na internet, procurar lá, é a PIB, né? Ele vai falar que o coronavírus se aproveitou de anos de negligência pública. E dessa forma, a gente tem, não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul, o maior percentual de mortalidade dentro das populações indígenas. A ONU fez uma grande mobilização recente, comunicando que na América do Sul como um todo, o índice de mortalidade está extremamente maior dentro das populações indígenas. No Brasil, em outubro, nós tínhamos 837 óbitos. A população indígena concentrou 34.600 casos até o dia 2 de outubro, foi o último levantamento que eu localizei da PIB, e a Covid-19 alarmou 158 povos indígenas, tá? O número de mortes, gente, a cada 100.000 habitantes entre os indígenas é 150% maior do que na média nacional do Brasil. Tá? Gente, 150% maior, né? É muito expressivo. Ter óbitos num curto período de tempo de 837 indígenas é alarmante, né? O Brasil hoje tem em torno de 870, hoje não, né, com base no último censo, em torno de 170.000 habitantes. Então, em termos percentuais, é um impacto gigantesco. A gente está perdendo liderança, a gente está perdendo os jovens, a gente está perdendo, mais uma vez, uma cultura, saberes, enfim, é muito desastroso, né? E como dentro das populações indígenas há uma menor capacidade de isolamento, a gente tem também um aumento da taxa de contágio. Então, dentro das populações indígenas, você tem uma taxa de contágio 84% maior do que no resto do país. Então, isso é muito simbólico, né? Bom, a Covid, infelizmente, acontece no país dentro de um contexto de muitos desafios. Então, além de todas as vidas perdidas, além de todo o impacto que é desigual, além de toda essa situação dentro dos povos indígenas, nós ainda estamos vivenciando, nesse momento de pandemia, o aumento do desmatamento e das queimadas. Então, assim, é difícil dizer, né, o que impressiona mais esse momento que a gente vive no Brasil. Se é o aumento de 250% nos registros de fogo,
se é apenas em 2020, né, em relação a 2019, se são as imagens dessas chamas queimando os territórios, ou o depoimento de populações, como acontece por lideranças indígenas. Uma das lideranças femininas do Xingu, que é a Watata Kalu e a Walapiti, em uma live, ela falou a seguinte frase: nossa realidade não está nada boa. Perdemos muitas lideranças, nosso povo está morrendo de Covid-19, e para piorar a situação, nossa casa, que é a nossa farmácia e nosso supermercado, está pegando fogo. Para vocês terem uma ideia, o desmatamento na Amazônia, só no mês passado, aumentou 50%, comparando com outubro de 2019. Tá? Espera-se que em 2020, dentro do acumulado de desmatamento, haja um aumento de 80%. Então, apenas em 2020, a gente terá, provavelmente, um aumento de 80% de desmatamento no país. Enfim, a pandemia, a fome, o desmatamento, né, fenômenos que muitas vezes a gente estudava de forma descolada, durante a pandemia a gente percebeu que elas estão intimamente relacionadas. Tá? As curvas de evolução da pobreza, as curvas de evolução da fome, do desmatamento no Brasil, elas estão seguindo o mesmo padrão. Então, a gente tinha, né, um processo aí de queda da curva desses índices entre 2012 e 2014. A partir de 2015, esses índices começam a aumentar de forma similar. Então, a gente percebe que é uma mudança mesmo na política nacional, há uma mudança de estrutura, há uma mudança de perspectiva nacional. Tá? Então, a gente tem aí uma estrutura mesmo, né, de impacto social, de impacto da natureza, de privilégio, esse agronegócio, né, que impacta diretamente os meios florestais e também as desigualdades sociais. Enfim, há uma mudança mesmo de rumo do país, né? Junto com isso, a gente também tem um aumento de concentração de riquezas. Então, durante a pandemia, a gente teve no Brasil o surgimento de alguns novos bilionários. No entanto, a gente teve em contrapartida o aumento de milhares de pessoas em situação de extrema pobreza. Tá? Então, o Brasil está voltando aí para a rota do mapa da fome. O Brasil, a ONU já acredita que no ano que o Brasil vai voltar para o mapa da fome, né? E o mapa da fome foi a ida, né? O aumento, o agravamento da fome no Brasil está relacionada, foi acelerada pela Covid-19. Então, a gente tem, segundo o último levantamento que o IBGE liberou mês passado, que foi um estudo entre 2017 e 2018, infelizmente, nós tivemos o aumento de crianças passando fome no Brasil. Então, pelo menos metade das crianças menores de 5 anos estão vivendo em lares com algum grau de insegurança alimentar. São 6,5 milhões de crianças vivendo nessas condições no Brasil, até final de 2018, e a gente sabe que o Brasil piorou, né? Então, certamente há mais crianças hoje no Brasil em situação de inseguridade alimentar. 5% das crianças menores de 5 anos e 7% de jovens, né, crianças e jovens até 17 anos, vivem em famílias que declaram passar fome no Brasil atualmente. Tá? A insegurança alimentar no Brasil, durante a pandemia, tende a estar presente em 62% dos lares brasileiros. Então, a pandemia, de fato, ela veio para escrachar a desigualdade, a dificuldade, né, os desafios nacionais todos, né? Infelizmente, a concentração de renda está aumentando. Então, hoje, em 2020, segundo o último levantamento aí que foi lançado recentemente, o 1% dos mais ricos no Brasil passaram a concentrar renda maior do que os outros 40% mais pobres. Soma a renda dos 40% mais pobre e dá menos do que a renda que está sendo concentrada no 1% mais rico. Tá? Se a gente olha no panorama um pouco maior, os 10% mais ricos, eles estão concentrando a renda superior
aos outros 80% mais pobres. Gente, 10% dos mais ricos têm mais dinheiro do que os outros 80%. Então, assim, a gente entende aí a importância da gente fazer escolhas corretas, a gente votar de forma correta, da gente entender que algumas políticas não são para nós. A maior parte das políticas atende um grupo específico, que é um grupo que financia políticos, que é um grupo que está envolvido nas mídias, que retém a grande parte das instituições de divulgação, das revistas, dos jornais, que retém terra. É um grupo pequeno no país. 1% está retendo mais renda do que os demais 40%. Então, assim, perceba que a gente tem que ter muito cuidado com os discursos. Nós, quanto brasileiros, muitas vezes a gente se depara com essa relação de mas é esforço, mas fulano fez, mas ciclano fez, ou muitas vezes a gente se cobra, né, como se a culpa foi minha, eu que não fiz a minha parte. A gente tem que conseguir fazer uma mudança de olhar e perceber que são políticas públicas, são políticas históricas. A necropolítica, que o professor Bruno bem apresentou, ela está intrínseca, ela está enraizada na nossa sociedade. E isso impacta a nossa vida diretamente. O capitalismo faz com que a gente imagine que haja uma igualdade de direitos, que haja uma igualdade de possibilidades. Isso é falso. Isso é o imaginário do capitalismo. Isso não se efetiva. Então, assim, é muito importante se dar conta que a realidade que você vive, a dificuldade que você vive, que a história da sua família, ela não é individual, ela é social. Por isso que nós vivemos uma democracia. Só que o Brasil precisa se decolonizar. A gente foi colonizado. Nós tivemos a nossa estrutura, a nossa história, as nossas riquezas colonizadas, retiradas, embranquecidas, europeizadas. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falarem, eu vou embora para Miami, quem me dera morar na Europa. A gente olha para esse mundo que nos explorou e fala, eu queria estar lá. Só que a gente tem que se dar conta que eles estão onde eles estão porque eles nos exploraram, que eles criaram em nós um imaginário de inferioridade. Me dói, né, pensar que hoje no Brasil mais pessoas passam fome porque o governo Bolsonaro diminuiu o Bolsa Família. Nós temos, em plena pandemia, famílias perdendo Bolsa Família sem nenhuma justificativa, e certamente vocês conhecem casos, porque enquanto eu estava em Araguatins, eu conheci muitos casos, especialmente famílias do Maranhão, quebradeiras de coco, que perderam mais de 1.000 quebradeiras de coco, perderam Bolsas Famílias. Já, né, no início da pandemia isso estava acontecendo. Então, assim, é muito grave essa situação. E o brasileiro vive no imaginário, muitas vezes, que isso é favor, só que isso não é real. Esse mundo que muitas vezes se imagina como desenvolvido, que foi exploratório, ainda tem uma seguridade social. Enquanto o Brasil muitas vezes reivindica o fim do Bolsa Família, que para a maior parte das pessoas permeia R$ 90, a Europa tem um auxílio de 600 euros. Faz uma conta rápida. O euro ele vale em torno aí de, vou chutar baixo, tá? R$ 5, dá R$ 3.000 de assistência social, que os europeus recebem isso se você estiver desempregado. Então, o Brasil ele precisa decolonizar, a gente precisa conseguir sair da bolha do explorado. A gente tem que entender o que é direito social. Durante a pandemia, nós temos que ter direito, as pessoas têm que ter direito de ficar em casa, as pessoas têm que ter direito de conseguir ir no hospital e ter acesso a uma saúde de qualidade. As populações indígenas têm que ter acesso aos seus direitos. Não dá para a gente, no meio de uma pandemia, aproveitar para passar a boiada e aumentar o desmatamento e aumentar a violência contra os grupos minoritários. Não dá para a gente achar normal que no meio de uma pandemia, quem seja morrendo seja pessoas pretas e pardas, porque elas estão numa situação de menor seguridade social. Elas vivem em regiões com menor infraestrutura, elas vivem em casas muito mais cheias, elas precisam trabalhar de qualquer forma. Então, assim, é importante se dar conta de que isso é necropolítica e que nós precisamos de alguns caminhos. É como a Nilcilene comentou, precisamos sair da nossa área de conforto, nessa zona de conforto. A gente precisa conseguir olhar e perceber que há escolhas cotidianas que nós fazemos. Né? A coisa está ao nosso redor. Nós, quanto brasileiros, a gente muitas vezes aceita que uma pessoa more na rua, a gente aceita que uma pessoa passe fome, porque a gente tem um imaginário do capital aí de que aquela pessoa não se esforçou o suficiente, isso não é real, é uma responsabilidade social.
E aí eu quero apresentar alguns breves caminhos aqui para caminhar ao final da fala. E aí, né, frente a esse cenário que é muito sofrido, nós, quanto brasileiros, a gente olha a nossa história, a gente se inquieta, porque é uma história de muitos momentos de quase. Essa pequena elite brasileira, esses 1% chutando alto, esses 10% de brasileiros que concentram o poder historicamente, eles boicotaram maior distribuição de renda. Eles boicotaram a industrialização por muito tempo. Nós temos ainda uma origem escravocrata. Muitos brasileiros ainda têm uma dificuldade de se abrir para a igualdade, de olhar para a nossa história e se permitir fazer uma maior reparação. Distribuir renda, gente. Nós precisamos distribuir renda. A gente precisa de investimentos políticos e socioambientais. Nós precisamos que haja educação. As pessoas têm que ter direito à educação. E o direito à educação faz com que ela possa olhar o seu mundo com um olhar crítico e, dessa forma, fazer escolhas mais adequadas. Nós precisamos de cultura, nós precisamos de saúde. O Brasil precisa de saneamento básico. Turma, nós precisamos de luz. Grande parte da população brasileira, não sei precisar agora o percentual, vive sem luz. E a gente ainda tem uma situação, como a gente está vendo, de um estado, uma capital, e pessoas estarem quase 20 dias sem luz. Nós estamos aqui fazendo um encontro graças à internet. Quantas pessoas agora, colegas seus, não podem estar ouvindo essa fala porque estão sem internet? Isso é justiça social? Isso é democrático? Isso é uma democracia de fato? Quem optou pelas pessoas que estão no governo estarem lá nesse momento, chancelando determinadas situações, ou normalizando determinadas desigualdades, ou optando que as empresas continuem lucrando enquanto brasileiros morram, e esses brasileiros sejam chamados de maricas? Enfim, nós precisamos valorizar as nossas riquezas naturais, nós precisamos ter tecnologias locais. Araguatins tem que poder valorizar a sua riqueza, vocês têm que poder ter geração de riquezas locais. A gente tem que ter diálogo com as comunidades, tem que valorizar os saberes. Precisa ter investimento e as pessoas que estão aí precisam estar produzindo essa tecnologia. A gente precisa estar conseguindo resolver problemas que quem conhece é quem está vivendo o problema. E para isso, um país com um território gigantesco precisa ter maior voz. As pessoas precisam saber reconhecer os seus problemas e também ter ferramentas para superar os seus problemas. E não vai vir um super-herói resolver isso. Isso começa na base. E a base bem estruturada faz boas escolhas. Reivindica os seus direitos, não normaliza determinadas falas, não aceita determinadas violências. Né? A gente precisa distribuir renda, a gente precisa taxar grandes fortunas. O Brasil precisa de uma renda mínima efetiva, que não é seletiva e não é migalha. As pessoas precisam poder ter tranquilidade de viver, a gente precisa poder ser feliz. O Brasil tem que ter um planejamento fundiário, a gente tem que ter um uso da terra de forma sustentável, fazer um sistema aí de agrofloresta, que de fato dê um desenvolvimento econômico de exportação, mas que não precisa desmatar efetivamente nesse ritmo. O Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore. Nós já temos território suficiente para produzir muito mais do que os Estados Unidos, por exemplo. A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de qualificação da nossa produção, a gente precisa conseguir casar riquezas naturais com produções de commodities. Nós precisamos conseguir, quanto Brasil, valorizar os nossos saberes e, assim, patentear esses saberes com remédios, com cosméticos, redistribuindo essas riquezas para quem preservou esses ambientes, que são populações que estão aí, muitas vezes, vivendo porque amam, porque reconhecem a importância da preservação ambiental, e ali mora muita riqueza. A gente precisa captar verba internacional para o desenvolvimento ambiental sustentável. O Brasil está perdendo dinheiro porque nós não estamos seguindo a legislação que nós nos comprometemos. Então, a gente precisa conseguir casar. O Brasil pode ser um exemplo global de desenvolvimento, com sustentabilidade. Olha quantas ferramentas de sustentabilidade nós temos. A gente está perdendo bilhões por ano porque nós não estamos cumprindo acordos. Né? Então, assim, infraestruturas democráticas e maior planejamento de execução faz com que o Brasil possa se desenvolver numa escala muito maior. Mas, para isso, nós, quanto brasileiros, precisamos reivindicar que todas as regiões tenham as estruturas mínimas. Não adianta ficar investindo só nos grandes centros. Araguatins
tem que ter o direito de se desenvolver, por exemplo, né? Bom, ao meu ver, e aí fechando, a violência que permeia todos nós, ela está intimamente relacionada com o medo da escassez. A população brasileira, todos nós, temos muito medo da escassez. O que é o medo da escassez? É saber que se amanhã ou depois a gente perder o nosso emprego, o Estado não vai nos manter. Países desenvolvidos, as pessoas não passam por esse medo de forma tão latente, porque a subsistência está garantida, a educação, a moradia e uma renda mínima está garantida na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, inclusive, né? Olha quanto foi o auxílio emergencial, né? Muitas vezes maior do que o nosso. Então, assim, o nosso país ainda é um país que engatinha nos acessos democráticos, isso faz com que a gente tenha muito medo, e o medo gera violência. No entanto, não é possível ter paz, nenhum de nós vai atingir uma real paz enquanto algumas populações estão sofrendo com a ausência de serviços básicos, de infraestruturas básicas, né? Não é possível desenvolver valores, não é possível se desenvolver mais, se a gente se construir como uma sociedade com valores mais enraizados, com a ausência das necessidades básicas atendidas, né? A gente tem que trabalhar todo dia para ser feliz, gente. A gente nasceu para ser feliz. E para a gente conseguir ser feliz, a gente tem que proporcionar que as pessoas que estão ao nosso redor sejam felizes. Tem coisa melhor do que você poder acordar e trabalhar com o que você ama? O nosso país dá condição para que a gente possa trabalhar com o que a gente ame, sem ter medo de escassez? A gente tem que poder ser ditoso, a gente tem que poder estar em paz, né? É muito pequeno, é muito limitado querer tudo para si. É muito limitado querer ser bilionário, enquanto pessoas passam fome. É muito limitado a gente ficar patinando, querendo acumular, enquanto as pessoas ao nosso redor, elas estão carentes. Nós, quanto país, vivemos isso em escala tanto nacional quanto regional. Então, eu faço aqui, né, um pedido para vocês, para fazer um compromisso com nós mesmos, né, de inserir no nosso dia a dia práticas para tornar o nosso mundo melhor. Começando pelo seu futuro, né, pelo seu mundo aí, pelo seu mundinho mesmo, pelo mundo que está ao seu redor, né, que futuro você quer? Gente, não existe futuro, existe hoje. Então, a gente tem que começar pelo nosso mundo, pelo nosso hoje, pelo mundo ao nosso redor. E assim que possamos fazer escolhas mais conscientes, né? O tempo é o bem mais precioso que nós temos nessa vida, e eu espero que a gente possa sair, essa nossa geração, né? Possa sair dessa vida, possa concluir o nosso tempo olhando para trás e tendo feito, pelo menos valer a pena, alguma microesfera ao nosso redor. Muito obrigada, gente. Olá, professora. Acho que meu áudio está legal, né? Tá bacana. Estou te Deu ouvindo. um errinho aqui no meu áudio. Ah, tá, beleza. Muito bom. Obrigado, viu, professora? Nossa, professora, eu anotei tanta coisa aqui. Aí eu tô olhando agora, 21h43. Você é bem pontual, né? Eu vou deixar solta, porque ela é a última. Não, a Monique bem pontual. Professora Sol, eu vou me deixar respirando agora de novo. A internet está começando a travar, eu acho que vocês devem ter percebido um pouco, não sei o que está ocorrendo, tá? Mas assim, Sol, muito obrigado. Eu queria que tu falasse alguma coisinha, deixa eu te colocar, porque amanhã é sua palestra, né, minha querida? Amanhã é sua palestra, e eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Sobre sua palestra amanhã. Obrigada, Sol. Tá? Ó, por nada. Até amanhã. Agora eu vou precisar sair, porque tem um aniversário de uma amiga muito querida. Ela é surda, muito amada. Eu estou ouvindo aqui a festa, mas eles sabem que eu estou aqui por uma causa importante, para que outros surdos tenham acesso à informação e que esse país possa ser um país melhor para negros, para brancos, para índios, para surdos e para qualquer pessoa que viva nesse lugar chamado Brasil. Show! Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, minha querida. Meu Deus, que top. Gente do céu. O encerramento, ó, até me... Não, Sol, faz mais isso não, minha filha. Comigo não. Você é louco. Gente, obrigado aí por todos os 51 que estão online até agora, os guerreiros fortes da Paiara. Professora, eu achei muito interessante a sua fala. Eu acho que
veio fechar, de fato, essa noite importantíssima. Quantos dados interessantes você trouxe, quantos dados da nossa história e dados recentes que você trouxe, professora, e que demonstram, assim, o quanto ainda temos que lutar pela igualdade no nosso país, não é? O quanto que ainda temos que batalhar para que a gente consiga, igual você falou, descolonizar, né? Descolonizar de todas essas práticas históricas que estão entranhadas no nosso ser. No nosso ser. Eu vou te dar... Tem que descolonizar nossa mente, descolonizar nosso coração, descolonizar o nosso país, né? É verdade. Olhar para a nossa realidade. Eu estava comentando, eu estava vendo aqui alguns posts, o pessoal, poxa, a gente pensa lá fora e aqui em Araguatins tem gente que necessita, de fato, de ajuda, de uma cesta básica, necessita do básico, e a gente muitas vezes fica preso a essa cultura de ganhar dinheiro, de prosperar, e esquece que o outro não tem nem o que a gente tem, não tem nem o que nós temos. Professora, eu quero colocar aqui, tem algumas perguntas, mas eu estou aqui oriçado, porque só tem eu e você, não tem mais outra, né? Pessoal, obrigado aí para os que estão online, não saiam, porque tem alguns avisos daqui a pouquinho. Eu queria trazer um dado numérico sobre a tua contextualização inicial, que você trouxe a questão de toda a trajetória das resistências, de todos os conflitos e mortes que ocorreram entre os negros, entre os índios. Eu queria trazer essa realidade em relação aos índios aqui do Tocantins. Na minha pesquisa, cara, coube certinho. Na minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma pesquisa aqui em documentos do estado do Tocantins. Pessoal, olhem só esse dado aqui que eu vou dar para vocês. Né, que a professora colocou a questão de 5 milhões de pessoas, né, digamos, que existiam no nosso país. No estado do Tocantins, segundo alguns dados retirado do próprio governo do Tocantins, em um documento que eu baixei, né? Em 1628, nós tínhamos, em média, no estado do Tocantins e região, 356 mil índios. 356 mil índios. Isso foi feito um novo censo em 1998. Aí, por toda a questão brutal dos bandeirantes, por toda essa questão que você colocou muito bem aqui e passa despercebido na nossa realidade. Em 1988, o Estado fez um levantamento, 7.894 índios. Em 98 residiam. É claro que a gente sabe que boa parte foi absorvida, boa parte foi aculturada, mas milhares e milhares foram mortos, literalmente, nesse processo de, vou botar aqui pequenininho, desenvolvimento, né, que isso é aplicado até hoje à região amazônica, que a gente sabe, hoje está mais moderno. Não é, professor? Hoje está um pouquinho mais moderno. Então, assim, eu queria trazer isso. É muita coisa, a gente ia ficar aqui também até longe. Eu vou colocar as perguntas agora aqui para você. Você acha melhor eu ir falando e depois você... Ou eu vou de pergunta a pergunta, professora? Pergunta a pergunta eu acho melhor. A não ser que se elas estiverem interligadas, aí pode ser um bloco. Eu acredito que... Eu acredito que uma delas está. A primeira, assim, professora, você colocou a questão... Essa aqui é a pergunta minha, que eu queria até que você... colocasse a sua opinião a respeito. A meritocracia é uma falácia? Professora, a meritocracia, ela existe ou ela poderia existir de fato? O que é que você acha em relação a isso? Angela, eu acho que eu já respondi isso, né? Eu queria só reforçar um pouquinho. A meritocracia, ela é, dentro de uma estrutura desigual como o Brasil, ela é uma lenda, né? Ela é um mito que só beneficia os grupos que já estão no poder. Porque se a gente pensasse utopicamente que o nosso país tivesse tido os mesmos caminhos, os mesmos direitos, vamos pensar, né? O pessoal fala muito, no Brasil não tem racismo, tem racismo nos Estados Unidos, né? Ok, o racismo lá ele é aceito, ele é declarado. Só que em 1888 eles já tinham universidades. Mas era só para pretos.
eles tinham universidade. Quando houve a abolição, eles tiveram acesso ao trabalho, à educação e à terra. Isso diminui a desigualdade, né? O Brasil é o único país que, no momento da abolição, teve um único artigo, que foi abolir a escravidão e revoga-se todos os termos vinculados a ele. Então, o Brasil não teve um planejamento, não foi assim, abolir a escravidão e agora as pessoas têm acesso à terra, elas têm acesso à educação, mas tem o direito à educação. O Brasil não teve isso. Então, isso faz com que o discurso da meritocracia seja muito falacioso. Né? Porque como é que você vai falar em meritocracia com uma pessoa que nasce num lugar que não tem luz? Ela vai falar assim, mas o Silvio Santos... Gente, não... Pelo amor de Deus. Entende? O Brasil, ele tem uma... A gente busca muito ainda encontrar o nosso salvador, né? A gente está sempre à espera. O Brasil, ele tem esse mito, né, de que alguém vai salvar a gente. A gente espera que surja um grande salvador. Isso não existe. O Brasil, ele tem que investir na base. A gente tem que ter educação, a gente tem que ter acesso a direitos, a gente tem que ter seguridade social, a gente tem que ter uma democracia de fato. Quando a maior parte da população conseguir estar tendo acesso a uma formação digna, e para isso tem que estar toda uma estrutura construída, aí a gente pode começar a falar em maior equidade. Mas, enquanto isso não acontecer, a meritocracia ela é uma falácia. Né? E o triste é que muitas pessoas pobres, elas compram esse discurso, porque ele está posto. É a verdade vendida, é a verdade que se vende atualmente, né? Não é só atualmente, então, é um bom tempo. Gente, eu tive a oportunidade de dar aula em escolas elitizadas de São Paulo há muitos anos, né? E aí, conversando com alunos, assim, né? Você vai falar, ele vai se formar, por exemplo, advogado. Ele já vai ter um escritório, a família monta um escritório para a pessoa. Ah, mas aí eu vou querer trabalhar com ação social. Você se formou, você já tem uma pessoa, um conhecido que vai te indicar. Você vai entrar na empresa para trabalhar, seja mesmo uma questão social, num cargo específico, XYZ, ganhando tanto, entende? Então, assim, é muito complicado isso. Quando você, de fato, está dentro da estrutura, você percebe que não é real. O Fantástico fez uma reportagem que foi bem criticada, inclusive, por algumas questões, mas é interessante, 2 domingos atrás, sobre a desigualdade. E aí eles colocaram uma escada rolante, né? E aí fala, poucos no Brasil conseguem pelo próprio esforço. Poucos. A maior parte que acende com a escada rolante ajudando. Por quê? Estrutura familiar, consegue estudar por mais tempo, não precisa trabalhar, tem indicação, conhece pessoas da área. Gente, é muita coisa que faz diferença. E a maior parte dos brasileiros está tentando subir a escada rolante ao contrário, gente. Porque a pessoa parou para respirar, a escada rolante leva ela de volta para baixo. Ela vai retornar para baixo. Então, assim, esse discurso, ele só atende esse pequeno grupo elitizado nacional, né? Não atende, de fato, a sociedade como um todo. É verdade. Professora, de fato, enquanto isso não for equalizado, e vai demorar muito tempo, a meritocracia, ela é, de fato, só um sonho, né? Mesmo um sonho, de verdade. Vamos lá, então. Vamos para a próxima pergunta. Devaneio. A próxima pergunta é da Sângela. Deixa eu ver se eu entendi um pouquinho aqui, Sângela. Ela colocou assim, professora: houve uma garantia da história, cultura e formação do povo negro nas áreas social, econômica e política no Brasil. O que levou essa temática a ser pautada na educação básica? Você conseguiu entender? Talvez houve, que surge, né, em 88 a obrigatoriedade, aí surge a Lei 10.639, talvez ela esteja falando disso. Como que você como implementa, né? Há obrigatoriedade, mas como se implementa? Se não for isso, pede para ela mandar para a gente. Online aí, qualquer coisa tu joga aí. A implementação, ela é um caminho que vem sendo construído a partir da formação de professores, né? Eu tenho a alegria de trabalhar com formação de professores para a implementação da 10.639 desde 2012, então tive a oportunidade de passar por algumas experiências nesse sentido que foram, de extremo aprendizado para mim. Eu acho, assim, que um dos grandes desafios no Brasil é que os educadores, eles não têm ferramentas, eles não tiveram formação para trabalhar com esse tema. Olha essa fala que nós tivemos hoje, a fala do Bruno, né, a nossa conversa agora. Gente, quantas vezes a gente conseguiu olhar para a história do Brasil a partir de um outro viés? Quando a gente liga a televisão, a gente vê a África desenvolvida. Gente, a África tem regiões desenvolvidas.
A gente conhece essas cidades? O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em África? E aí, como é que a gente vai falar de uma África desenvolvida se a gente não tem isso difundido? A gente não vê vídeos, não vê filmes, não conhece a música, não está no intrínseco. Pensou Europa, pensou Estados Unidos, vem imagens positivas na nossa cabeça, né? Pensou a história do Brasil, o que tem na nossa cabeça? O professor Bruno comentou a quantidade de línguas que tem. O Brasil não reconhece nenhuma língua indígena. O Brasil tem Libras e tem o português. No entanto, a gente não legalizou, a gente não oficializou nenhuma das línguas de matriz indígena. E aí, enquanto a África, por exemplo... Oi? E muitas estão morrendo, né? Muitas estão morrendo. Muitas morreram, outras estão morrendo. A África, a gente tem 3.000 línguas oficiais no território continente africano. Porque pós-colonização, eles passaram aí oficializando os dialetos como línguas nacionais. Então, tem um amigo meu que é congolês, ele fala 4 línguas. Ele fala o da mãe, o do pai, português e francês. Ainda fala inglês. Então, porque eles valorizaram essa origem. A gente foi privado disso, porque o brasileiro tem muito daquilo de, não, mas eu sou italiano. A gente ficou muito tempo associando com origens europeias, e eu diria até que a nossa geração que se reconhece um pouco mais quanto brasileiro. Por muito tempo a gente não se reconhecia e não se valorizou, de fato. Então, assim, como se implementa? Estudando, lendo escritores negros, lendo pesquisadores negros, se abrindo para filmes, se abrindo para pesquisar a África. Participando de um debate como esse, né, professora? Para poder debate como ampliar esse. um pouquinho a mente e ver que tem outra linha de pensamento que está em... Total. Gente, inserir educação básica, a gente precisa inserir, por exemplo, referências negras e se ressaltar que são negras. Machado de Assis é negro, né? Por exemplo, vê um na minha mente agora. E quantas rainhas africanas não vieram para o Brasil? Né? Tem a história de que, quando se fundou, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, a grande fundadora foi uma princesa africana reconhecida, né? Quando ela chega como escravizada no Brasil. Então, assim, poxa, uma criança negra, nós, quanto brasileiros, que gostoso, né? A gente pensar, gente, eu descendo de guerreiros, reis, engenheiros africanos, de guerreiros, de arquitetos, de grandes engenheiros ambientais que eram brasileiros pré-coloniais. Gente, a Amazônia foi manejada. A Amazônia, a gente fala pouco, mas ela foi plantada pelos seres humanos que ocuparam essa região por mais de 5.000 anos. Ela é pensada. Tem uma tecnologia incrível que a gente não desfruta, que a gente não conhece. E não conhece, literalmente. Não conhece. Gente, os indígenas amazonenses, né, amazônidas, eles produziam terra preta em regiões que hoje a gente não consegue cultivar. Então, assim, são muitas as tecnologias. Eles já captavam água, eles tinham noção de saneamento básico. O europeu chegou no Brasil com uma expectativa de vida de 45 anos, enquanto os indígenas já viviam próximo a 100. Né? E vivem hoje, enquanto as comunidades indígenas ainda não têm, né, pessoas que passam dos 100 anos, não é raro. A gente tem que conseguir olhar para isso e valorizar, porque a gente nega, quanto brasileiro, ainda essas nossas origens, né? E isso vai mudar quando a gente poder, desde criancinha, reconhecer coisas bonitas da nossa origem. Só para fechar, Jorlan, o brasileiro, né, anos... Não, sim, para fechar essa conversa aqui, que eu, se deixar, eu vou falando, tá? Ser brasileiro é muito complicado, nesse sentido da nossa ascendência, porque assim, a gente fala mal dos negros, porque a gente não conhece a história africana, não conhece os impérios africanos, que são maravilhosos, né? A maior concentração de ouro. Se você pegar a história, eram negros agora. Gente, a maior biblioteca em 1600 era africana, a gente desconhece essas questões, né? E aí, eles falam, a gente não valoriza os africanos, né? A gente não conhece os povos e toda a cultura indígena que faz parte da nossa história. E a gente ainda fala mal de português, né? Porque quando vai falar uma coisa de português, português é burro. Então, percebe que a gente desvaloriza todas as nossas origens. Então, isso foi roubado de nós. Foi um imaginário criado mesmo de inferiorização, né? Então, eu voto para que a gente tenha como nosso norte o sul. A América do Sul precisa começar a usar o mapa, como boa geógrafa, com o sul para cima. O norte para cima é a construção capitalista dos países do norte.
o sul pode estar para cima, a gente tem que conseguir se olhar acima, porque até quando a gente olha o mapa de mercado, que é todo torto, né, que o norte está muito maior do que ele realmente é, a gente se vê abaixo, a gente está sempre menorzinho ali. É verdade. Né? E quando olha o real tamanho dos países do norte, nosso território é muito maior, a África é muito maior, né? Então a gente tem que começar a descolonizar a nossa mente, desconfiar de algumas coisas que nos foram entregues, né? E professora, e você só consegue se desvencilhar de toda essa história que já está entranhada estudando, buscando sair da caixinha, como já foi colocado aqui, entendeu? Através de lives como essa, para que tu possa entender que tu está, muitas vezes, participando de um jogo histórico que esse molde de espoliação, vamos dizer assim, que o professor Bruno colocou também, e que você, de certa forma, representou historicamente e trouxe para essa realidade nossa aqui, está muito intrínseco a nós, e nós temos que tentar se desvencilhar desse tipo de mentalidade, não é, professora? Para que a gente possa, claro, possa ascender, crescer, e olha, eu sou muito feliz por ser negro, eu já passei e me auto-intitulo negro, e se você for buscar na história, dificilmente você vê alguém que não tenha um histórico genético, sei lá, para trás, que não tenha algo negro também, né, nesse sentido. Então, assim, eu não gosto muito do conceito de raça. Depois que eu estudei um pouco, eu já critico um pouco essa questão, porque é muito, digamos que, capitalista, é muito colonialista essa questão aí, até para validar o que houve aqui, o massacre que houve de todos os negros na nossa história. Se tu for olhar até a questão religiosa, os caras conseguiam, né, inserir dentro dessa realidade e pautar para que isso pudesse ocorrer. Mas vamos lá, senão nós vamos chegar aqui até 11 horas. O pessoal está aí, vidrado, 45 aí, ó. Vamos lá, então. A última pergunta é da professora Susan. Professora, você já faz o fechamento para a gente encerrar com chave de ouro. Nada que mais uma horinha não resolva, tá tudo bem. É verdade. Para que a gente possa fechar aqui com chave de ouro e diamante essa noite aqui excelente. A pergunta da professora Susan. Como começar a mudar essa estruturação social com a intenção de transformar o meio em que vivemos? Né? Como a gente pode fazer isso, professora? Onde é que os cidadãos, a partir da onde nós, como cidadãos podemos partir para essa modificação e transformar essa realidade? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas aí já fica como teu encerramento essa fala, essa resposta aí, essa pergunta. Gente, eu acredito, e aí é uma fala muito pessoal, né? Uhum. Eu acredito que quando a gente começa a conseguir olhar para nós mesmos, tirar as nossas máscaras, ter humildade para olhar para as nossas feridas, para as nossas dores, até para as crenças limitantes ou crenças que fizeram parte da nossa história, e questionar elas, e conseguir começar a separar o que é real do que não é real, a gente talvez consiga se sentir mais forte para ter empatia. Eu tenho a sensação que a transformação, ela está intimamente relacionada com a transformação individual. A gente não vai mudar nada sozinho, não tem revolução sozinha, não tem revolução de uma pessoa. Só que quanto mais conscientes, quanto mais lúcidos, quanto mais seguros de nós mesmos e de onde a gente quer chegar, a gente estiver, mais facilmente a gente conseguirá fazer escolhas que são mais amorosas, mais éticas, mais unificadas, com um futuro mais pacífico, humano, porque, assim, dentro de uma lógica capitalista de moedor de carne, a gente não tem tempo de respirar. E tenho estudado um pouco isso, eu acho bem interessante. A gente vai reagindo com violência, porque a gente vai se sentindo constantemente numa situação de necessidade de perigo, de reação a perigo. Quando a gente estava lá, por exemplo, nas cavernas, a gente tinha períodos de serenidade, de poucas vezes já chegar num estresse, e algumas vezes a gente era colocado numa situação de estresse, como, por exemplo, para fugir de um animal que estava nos caçando, né?
Isso gerava uma inquietação. Na nossa sociedade, essa energia da necessidade de sobrevivência, ela não está mais acontecendo só quando um animal, por exemplo, aparece, quando a gente se vê numa situação extrema de morte ou vida. A gente está numa situação de demanda por sobrevivência porque não respondeu uma mensagem, porque tem que trabalhar, porque tem que acordar, tem que cumprir uma demanda, tem que cumprir um papel social, tem que ter comida na mesa. A gente está exposto a um estresse que faz com que a nossa mente ela esteja muito continuamente numa situação de como se a gente precisasse sobreviver a algo, tivesse com a nossa vida em um estado aí de perigo. Então, a gente precisa conseguir entender que nós, quanto brasileiros, estamos nessa situação por um contexto maior, não é culpa nossa. Então, a gente precisa conseguir se conectar, a gente dessa forma, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, conseguir ter clareza de onde nós queremos chegar e, assim, ter clareza de onde nós vamos chegar enquanto nação. E aí, então, ir construindo, né, cotidianamente, nas nossas escolhas ambientalmente mais corretas, escolhas humanamente mais corretas. Gente, a gente não pode ver uma pessoa que é um líder nacional falar coisas e a gente aceitá-las porque, da boca para fora. Não, mas fala isso, mas... Naturalizar o que não se deve. É isso que a gente tem de opção. Não é, gente, não é. Existem pessoas qualificadas, existem pessoas que querem transformar, eu acredito nisso. Então, assim, nós precisamos não naturalizar determinadas posturas e precisamos não normalizar e nem coisificar determinadas situações. Então, assim, não podemos aceitar que nossos líderes tenham determinadas práticas e não podemos aceitar que vidas sejam tiradas. Não podemos coisificá-las. Vou falar agora da pandemia, né? Nós não podemos normalizar a quantidade de pessoas que estão perdendo as suas vidas. Nós vamos olhar para trás e nós vamos ter que contar essa história. Nós já temos uma história, quanto nação, muito sofrida. Nossa história, quanto nação, já envolve todo esse sofrimento indígena, toda a escravização da mão de obra africana, já envolve toda a desigualdade social, toda a concentração de renda, ditadura, tortura, enfim. Nós já temos uma bagagem muito grande de coisas que nós precisamos revisitar, como o Bruno falou, né? Mas eu preciso ali ainda revisitar essas histórias não contadas, ou não mais olhar com essa coisa de, mas teve lado... Não teve, gente. Humanamente, algumas coisas elas são inaceitáveis. E nesse momento, perder aí quase 200 mil vidas também é inaceitável. E eu sei que nós não estamos mentalmente saudáveis, está todo mundo numa situação de estresse. Você só vai perceber quando alguém próximo de você, quando você perde um amigo, que você vai perceber o quanto isso é sério e o quanto que muitas atitudes que nós estamos fazendo hoje, a maior parte da sociedade, é irresponsável. Ou seja, naturalizamos a irresponsabilidade pelo outro e por nós. Famílias. Quando a gente olha esse número, pensa que nós estamos beirando 200 mil famílias que estão sem um ente querido. Exatamente. Vamos pensar, né, que a gente está normalizando situações que não voltam, gente. E aí, a minha fala hoje, nesse 20 de novembro, ela vem de encontro com uma situação que é grave, que é as pessoas que estão morrendo são pessoas específicas. Ou alguns discursos de normalidade, eles só acontecem porque o grupo que está morrendo é um grupo muito específico da sociedade. Nós não podemos aceitar isso quanto nação, porque nós não podemos carregar isso de forma natural. Então, quanto sociedade, não vamos nos permitir. Né? Não vamos permitir. Isso se dá, gente, claro, você não vai afrontar, você não vai brigar, mas também não aceita. Às vezes a gente, para não gerar uma situação desagradável, a gente se coloca numa posição como se concordasse com determinadas falas. Nós não podemos concordar. A gente não precisa ir para o afrontamento, para a briga, para uma situação desconfortável, mas pode deixar pacificamente claro que você não corrobora com aquele olhar. Que para você não é legal que as pessoas estejam morrendo. Olha, eu respeito o seu ponto de vista, mas são vidas, hoje, né, nós estamos tendo aí, né, a despedida dolorosa do Beto, que foi espancado até a morte. A gente não pode subjetificar. E, gente, a nossa sociedade,
90% dos brasileiros, eles estão sofrendo diariamente violências ou psicológicas subjetivas ou violências físicas, que são violências materiais. Né? Então, para a gente conseguir dar esse passo, Susan, eu acredito que o caminho é longo, no entanto, a iniciativa ela é diária, porque a gente só tem o hoje. A nossa mente está muito no passado e muito no futuro, mas a gente só tem hoje no real. Se a gente não começar a fazer opções adequadas hoje, a gente não vai mudar o amanhã. Se a gente não mudar uma rotina nossa, um hábito, sabe aquela história, né? Você muda um hábito hoje, muda a sua ação, essa mudança ela vai se tornar um hábito e assim você vai transformar o mundo. A gente tem que fazer as pequenas ações diárias, gente. São as nossas escolhas, porque a gente vai se transformando e também vai gerando uma rede de transformação. Né? E aí eu queria finalizar dizendo, nesse 20 de novembro, que nós possamos gerar uma rede de transformação para que não haja tanta desigualdade étnico-racial no nosso país. Que nós possamos nos ver quanto nação. Como o Jorlan bem falou, não tem ninguém que não tenha no seu DNA uma ascendência indígena ou africana. E por mais que a sua família não tenha tido uma miscigenação direta, a sua família certamente se beneficiou com uma mão de obra escravizada ou não, ou, enfim, mal remunerada desses grupos, ou se beneficiou de uma terra, enfim. Então, o Brasil, direto ou indiretamente, tem ascendência e tem dívida histórica, sim, com as populações que aqui estavam pré-coloniais, com as populações todas que serviram de mão de obra para a construção do nosso país e que hoje compõem a maior parte da população excluída nacionalmente. Então, que nós possamos, quanto seres humanos, nos melhorar e olhar empaticamente a todos os outros que compõem a nossa nação. Muito bem. Professora, hoje foi lindo demais, hoje foi muito bom. Estou muito feliz, assim, por estar encerrando esse primeiro momento, tá? Eu vou fazer mais alguns avisos rapidinhos aqui para o pessoal, mas, de qualquer forma, eu agradeço demais a sua aceitação, tá? Agradeço demais. Eu que agradeço. Contribuindo, de fato, mostrando o seu pensamento e abrindo também o nosso pensamento acerca dessas questões que estão tão próximas, mas a gente acaba deixando ver que a margem, a gente acaba escolhendo não ver. E nós temos que ver, nós temos que enxergar que a desigualdade do nosso país é muito grande ainda e nós temos que realmente, no pouquinho, na tua realidade, na tua casa, com os teus amigos, né, ir mudando e, digamos, descolonizando. Acho que a palavra da noite foi essa: descolonize o teu pensamento. Professora, beijão para você. Antes de eu derrubar, deixa eu sair, deixa eu agradecer para a Fayara. Gente, ó, Jorlan, querido, obrigada por tudo, pelo acolhimento, a todos da Fayara que me receberam. Mas não tenho que se desculpar, eu quero agradecer a todo mundo que me acolheu, agradecer a Susan também pela colaboração, pelo período que nós tivemos juntos, Socorro, enfim, Vera e todos os outros que me acolheram nesse período todo e haviam, enfim, pessoas que tiveram aí no meu caminho, no curto período que eu colaborei, todos os alunos e alunas, e, enfim, muito obrigada, eu estou realmente bem grata, muito, muito grata de estar participando. Foi bem rápida a sua passagem aqui, né, professor? Infelizmente, né? A vida a pandemia, ela me tirou. Literalmente o Covid. Né? Eu estou num grupo de pessoas que foram impactadas pelo Covid. É verdade, eu fiquei sabendo. Mas Deus abençoe você e sua família, minha querida. Beijão. Obrigada, gente. Tá? Tchau. Tchau.